Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós iremos ver sobre as orações subordinada substantiva. São 6 tipos: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa e apositiva e a completiva nominal. Só que nós vamos iniciar hoje a subjetiva, tá bom? Então vamos lá. Oração, vocês já viram no outro vídeo o que é uma oração, porque ela tem verbo. Subordinada porque ela depende, a oração ela precisa de uma outra para ela ter sentido. E substantiva porque a oração subordinada ela funciona como um substantivo que completa a primeira, seja ele um objeto direto, seja ele sujeito, um predicativo, mas de forma que ele tem a função de um nome que falta na primeira oração para ela ficar completa. O primeiro é subjetiva. Quando vamos falar em subjetiva, vocês associam a palavra sujeito, tá bom? Sempre que aparecer a subjetiva, ela estará relacionada à palavra sujeito. Por que sujeito? Observem aqui comigo. É necessário que faças a cirurgia com urgência. Nessa oração, primeiro passo para a gente entender, vamos encontrar os verbos. Então, eu tenho aqui ser, né, o verbo de ligação, e faças, do verbo fazer. O que liga uma oração à outra é o meu pronome interrogativo. A conjunção integrante é que une uma oração à outra. E essa aqui é a minha conjunção integrante. Isso significa que a oração principal, a minha primeira oração, vai até onde chega a conjunção integrante. Então, é necessário, é a minha primeira oração. E essa aqui é a segunda oração. Agora, qual é a subordinada e qual é a principal? A oração principal é a primeira, é necessário. Só que eu não sei o que é necessário, quem é necessário, né? Eu posso perguntar aqui, ó. O que é necessário? Eu pergunto antes do verbo. O que é necessário? Alguma coisa é necessária, alguém é necessário, só que não está na primeira oração. Essa resposta nós vamos encontrar ela na segunda oração. O que é necessário? A cirurgia. Vamos pegar só um nome, por exemplo. A cirurgia é que é o necessário, o mais importante, mas só que ela está na segunda. Então essa segunda, ela completa a ideia da primeira. Ela é subordinada. E também, se eu falo só a segunda, que faças a cirurgia com urgência, também fica incompleta, eu fico preciso da primeira. Então, a oração subordinada, ela precisa da primeira para poder ter sentido completo, né? Então, a segunda completa a ideia da primeira e ela é chamada de subordinada, porque ela sozinha, ela sem a primeira também não tem sentido. Então, essa aqui nós vamos chamar de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas por que ela é subjetiva? Porque vocês observaram que aqui não tem sujeito. Se aqui não tem sujeito, quem é o sujeito? O sujeito é a cirurgia e ela está na outra oração. Então, subjetiva porque não tem sujeito na primeira oração. Certinho? Esses outros exemplos da subjetiva. Olha, observe. Sabe-se que João ama Maria. Quem sabe, né? Quem é que sabe? Eu não sei, né? Quem é que sabe? Eu não tenho sujeito aqui. Eu não sei quem é que sabe, então tá faltando meu sujeito. Eu tenho aqui minha conjunção integrante. Aqui eu tenho a minha primeira oração e aqui eu tenho a minha segunda oração. Que João ama Maria. Mas o que tem isso? Que João ama Maria. Então eu percebo que a segunda oração, ela precisa da primeira para ela ter sentido. Então ela é subordinada à primeira oração. Então o que tem que João ama Maria? Sabe-se. Mas quem é que sabe? Eu pergunto antes do verbo, tá bom? Muita atenção com isso. Quem é que sabe? Eu não sei quem é que sabe. Então, o meu sujeito está na segunda oração. E aqui, no caso, eu tenho uma subjetiva. Outro exemplo. Consta-se que José foi aprovado. Né? Esse tema que vocês usam muito na construção de redação de vocês. Aqui eu tenho minha conjunção integrante. Aqui eu tenho a primeira oração, consta. Como eu disse para vocês, apenas um verbo é o suficiente para ter uma oração. Mas quem é que consta? Tá falando de quê? Você, só que você tá lá do outro lado. Então aqui é o sujeito
dessa primeira, da mesma forma aqui. Então, ela é subjetiva, tá? Quem é que consta? Eu pergunto aqui quem, e eu tenho a resposta lá na outra. Então, aqui eu tenho o meu sujeito. Foi provado que ele é inocente. Foi provado. Aí eu tenho aqui a minha conjunção integrante, eu tenho a minha primeira oração, aqui eu tenho a minha segunda e aqui a minha primeira. Foi aprovado. Quem foi aprovado? O que foi aprovado? Eu pergunto isso antes do verbo. E aí eu vou encontrar a resposta na segunda oração. Então vocês observaram que nesses dois casos e nos outros que eu já falei, não tem sujeito, certo? E esses verbos, eles não são transitivo direto, indireto. Eles precisam, nesse contexto, eles são uma oração formada sem sujeito. E esse sujeito está na outra oração. Por isso que fala que são todas subjetivas. O segundo caso, nós veremos a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Quem tem alguma dificuldade com transitividade verbal, eu tenho um outro vídeo no meu canal falando só sobre transitividade verbal. Para entender melhor essa subordinada, é interessante que domine a questão da transitividade verbal. Saber se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, se ele é intransitivo, tá bom? Ou se é verbo de ligação. Tem que reconhecê-los para poder entender isso aqui. Então dá uma chegadinha, dá uma olhada lá no outro canal, no outro vídeo, tá? Que fica mais claro. Então observa, objetiva, direta. Todos querem que você estude. Seguindo a mesma linha que eu sempre aconselho vocês, localize os verbos. Tem aqui o verbo querer e tem o verbo estudar. E eu tenho aqui a minha conjunção, né? Conjunção que. Todos querem que você estude. Então, a minha primeira oração, ela vai até a conjunção integrante. Isso não é oração desenvolvida, né? Todos querem. Se eu tenho sujeito aqui, tenho. O meu sujeito é todos, né? Todos, toda a família, toda a sociedade, toda a escola, né? Todos. Não sei bem quem todos, mas tem aqui, tá definido, todos, né? Esse é o meu sujeito, certinho? Então, ele não é subjetivo, porque já tem sujeito. Então, todos querem. Mas se todo mundo, todos querem o quê? Eu faço a pergunta agora, é depois do verbo. Todos querem o quê? Que você estude. Essa aqui é a resposta dessa pergunta. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto e eu tenho aqui um objeto direto. Então, só que não tem só o objeto, eu tenho uma oração. Então, eu tenho oração principal, né? OP, oração principal. E aqui eu tenho uma oração, vou colocar aqui em cima, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que objetiva direta? Porque a oração inteira é a resposta que o verbo pede. Então, é a resposta para completar o verbo querer. O verbo querer, ele é um verbo transitivo direto. Quem quer, quer alguma coisa. O outro exemplo. Ele verificou se todos participaram. Então, vamos aos verbos. Verificou é um verbo, participaram é o meu outro verbo, certo? Onde que está a minha conjunção? Nesse caso aqui, nesse exemplo, não veio o que, mas veio o se, né? Então, aqui é a minha conjunção. Ele verificou. Ah, ele é o meu sujeito. Ah, tá escrito aqui. Aqui também, deixa eu colocar aqui, ó. Sujeito. Se eu já tenho sujeito aqui, então ela não é subjetiva. Já deixou porque ela já tem sujeito. Então, já está descartado que não tem como classificá-la como subjetiva. Ele verificou. Quem verifica, verifica alguma coisa. Se eu digo para vocês que eu verifiquei, vocês vão colocar verificou o quê, professora? Então, verificou o quê? Ele verificou o quê? Né? Se todos, eles verificou se todos participaram. Então, essa aqui é a resposta dessa pergunta. O que eu tenho aqui? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque está completando o verbo verificou. Ele é incompleto. Objetiva indireta. Né? Quando é que a oração é subordinada, substantiva, objetiva, indireta? Claro, quando o verbo é transitivo indireto. Olha esse caso. Ele me convenceu de que eu estava errada. Então, vamos lá.
eu tenho aqui a conjunção, a minha conjunção integrante, ela veio com preposição, certo? Então, de que? A primeira oração, ele me convenceu. Faço aqui a primeira, aqui eu tenho a segunda, certo? Ele me convenceu, então eu já tenho sujeito, não é subjetiva. Ele me convenceu, mas quem convence, convence de alguma coisa. Então esse verbo, ele já pede complemento com a preposição. Ele convenceu, a pergunta já não é mais o que, mas eu vou perguntar de quê. Convenceu de quê? De que eu estava errada. Então essa aqui é a resposta para esse verbo. Se eu paro no verbo convenceu, ele convenceu, a mensagem ela não fica completa, porque quem convence, convence de alguma coisa. Então nós temos aqui uma oração de que eu estava errada, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, tá? É o que diferencia da direta. A direta eu pergunto que o verbo sempre pede um complemento sem preposição. Agora, a objetiva indireta, ela pede um complemento com preposição. Convenceu de quê? De que eu estava errada. Olha bem este outro exemplo. As crianças necessitam de que cuidem delas. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessita de quê? De que cuidem delas. As crianças já é o meu sujeito, então ela não é subjetiva. Necessita, não é necessita o quê? Necessita de quê? Então ela não é objetiva direta, ela é objetiva indireta. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então eu tenho aqui a minha oração principal e eu tenho aqui, a partir do de que, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Qual a diferença entre objetiva direta e objetiva indireta? A presença da preposição. Se tenho preposição, se a minha conjunção integrante ela vem acompanhada de preposição, ela passa a ser uma objetiva indireta, não objetiva direta, certo? Então, a direta vem sem preposição, a indireta vem com preposição. Agora veremos a completiva nominal. O que vem a ser a completiva nominal? Tenho medo de que você durma no volante. Verbos tenho, do verbo ter, né? Durma, do verbo dormir. Então, encontrei os meus dois verbos. Agora, vamos ver a conjunção integrante, tá? Aqui. Só que ela vem acompanhada com preposição. Nós acabamos de ver um exemplo como esse, né? Então, de que? Então, será, né, que é parecido com a outra? Mas aqui tem o quê? Medo, tá? Aqui é a resposta, o meu objeto direto. Mas quem tem medo de alguma coisa. Medo de quê? Então, a pergunta agora já não foi para o verbo. De que? Eu perguntei não para o verbo, mas eu perguntei para um nome, né? Isso aqui é um nome. Então, essa oração subordinada, ela completa um nome, que é a palavra medo. Não está completando o verbo. Então, ela completa um nome. Por isso que nós chamamos de completiva nominal. Então, de que você durma no volante é o medo que eu tenho. Então, podemos classificar ela oração, essa segunda aqui, ó. Ela é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Por que, professora, completiva nominal? Porque ela está completando a ideia de um verbo, de um nome. Se eu paro no meio da frase e falo assim, eu tenho medo, vocês vão querer saber medo de quê? Mas quem está pedindo esse complemento não é um verbo, é um nome. Por isso, ela recebe o nome de completiva nominal. Olha o outro exemplo. Restou a saudade do que vivemos. Os verbos restou e do verbo vivemos, do verbo viver. Restou a saudade. Restou a saudade? Saudade de quê? Então, eu pergunto aqui para o verbo de quê? Aí eu tenho a resposta, que é a segunda oração. Primeira, aqui é a minha segunda oração. Então, tá completando, aqui eu tenho um nome. E ela tá completando esse nome. Então, oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Porque ela vai completar um nome. Entendido?
Parece com a objetiva indireta? Sim, mas a objetiva indireta, ela completa um verbo. E a completiva nominal, ela completa um nome. Agora, vamos para a oração subordinada, substantiva, predicativa, tá? O que vem ser a predicativa? Olha o exemplo. Meu medo é que você não volte. Então, vamos localizar os verbos. Eu tenho aqui o é, lá do verbo ser, e volte, que é do verbo voltar. Eu percebo aqui que eu não tenho um verbo intransitivo, um verbo transitivo, eu tenho um verbo de ligação. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação. O meu medo já é o meu sujeito, então ela não é subjetiva, né? Então, é o meu sujeito. Eu tenho sujeito e tenho o verbo de ligação. Se eu tenho sujeito e tenho o verbo de ligação, o que resta para mim é completar. O meu nome é, o meu medo é o quê? O que é o seu medo? Qual que é o seu medo? Né? Então, eu vou só ligar o medo à explicação de que medo é esse. Então, é o predicativo, é o que se fala do medo. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Aqui eu tenho a conjunção integrante, que vem sem preposição, certo? E aí eu tenho uma oração que completa, que liga, né? Que é ligada pelo verbo de ligação ao medo. O medo é, que medo é esse? Então, eu não estou completando o nome, mas eu estou ligando, né? Uma caracterização a esse nome. Nosso maior desejo... Opa, maior duas vezes aqui, deixa eu apagar. Nosso maior desejo é que você seja aprovado. Nosso maior desejo é o meu sujeito, é verbo de ligação, conjunção integrante, aqui termina a primeira oração, né? Nosso maior desejo é que você seja aprovado. Então, que você seja aprovado é o meu predicativo. Então, eu digo que a segunda é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, porque é o que se fala, né, do sujeito. O maior desejo, então eu tenho o sujeito, o que se fala dele? Então, o verbo de ligação ele apenas liga o meu sujeito à caracterização, ao que se fala dele. Então, por isso que ela é predicativa. Agora veremos a última, apositiva. A oração subordinada substantiva apositiva é quando a oração subordinada ela funciona com o aposto da oração principal. O que é o aposto? Ele vem para dar uma explicação para entender melhor a primeira oração. Então, olha, esse é o meu maior receio. Então, esse é o meu maior... Eu já tenho o verbo, eu tenho o meu sujeito, o maior receio. Mas agora eu vou explicar qual é esse maior receio. Aí eu tenho a conjunção integrante, né? Aqui termina a minha primeira oração. Que você não aceitasse meu convite. Você não aceitasse o meu convite. É a oração subordinada substantiva apositiva, né? Porque ela explica a primeira oração. E o diferencial maior de todas as outras é porque ela vem sempre depois de dois pontos. Então, eu tenho aqui o meu sujeito, eu tenho o verbo, eu tenho os meus complementos. E aí, depois, tenho dois pontos e a oração restante, ela explica a oração principal. Por isso que ela é chamada de aposto. Ela vem sempre, deixa eu falar uma coisa. E você coloca dois pontos e explica essa coisa que você quer explicar, né? Para ficar mais claro para o leitor, certo? Então, essas são as orações subordinadas. Então, vimos nesta aula, as orações subordinadas são aquelas que completam a oração principal e as 6 delas é subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva, tá bom? Eu espero que a aula tenha sido legal, que vocês tenham compreendido. Se não estiver, coloque os comentários, dá suas dicas, tira suas dúvidas. E eu vou publicar um outro vídeo explicando a diferença de algumas. A completiva nominal, às vezes pode parecer muito com a objetiva indireta, a predicativa com a subjetiva. No próximo vídeo eu explico a diferença entre elas, tudo bem? A nossa aula de hoje é isso. Eu espero que tenha contribuído com seus estudos.